Apresentação ao meu canal, analisando consciência da fé pela razão. No lugar certo. No lugar certo. Se inscreva-se. Foi espírito, foi, mas Jesus foi carne dos ossos, entendeu, meus irmãos? Deus não foi físico, Deus é espírito. Aqui, meus irmãos, fala, segundo. Hoje, meus irmãos, vamos analisar as coisas, meus irmãos, o que é certo e o que é errado, não, meus irmãos, vamos lá. Vamos, meus irmãos, falar um pouco. Qual significar quantidade de poderes? Meus irmãos, falam um pouco de Jesus Cristo. Não, meus irmãos. Jesus Cristo teve quantidade de poderes, foi não, meus irmãos. De limite também. Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos, saber significar quantidade de poderes. Quantidade é um plural de quantidade. O mesmo que doces, aleviões, contingente, cópia, número, percas, porções, quantia. O significado de quantidade, meus irmãos, qualidade do que pode ser medido ou contado, do que é suscetível de acréscimo ou diminuição, medir ou quantidade. Grandes números, adquiriu uma quantidade de livros. Quanta quantidade de livros que Jesus escreveu, né, meus irmãos? Teve multidões de pães, também teve multidões de peixe, massa, cópia. Quantas foi a cópia? É não, meus irmãos, de Jesus Cristo? Tuba, número, duração de uma sílaba, pronuncia o tempo de emissão de um som. A voz de Deus, não, meus irmãos, a voz libertará. Vamos lá, meus irmãos, eu dei o significado da quantidade. Entendeu, meus irmãos? Aí mostrei o exemplo da significado da quantidade. Vamos lá, meus irmãos, para vocês entenderem.
Quais foram os milagres de Jesus? Eu coloquei a minha opinião. Jesus Cristo teve limite de poderes milagrosa superiores, divino, e do Espírito Santo, mostrando-se a existência, capacidades inferiores em tudo. Quanta quantidade de pessoas testemunharam a Jesus Cristo que curou? Eu não posso, meus irmãos, nem dizer tampouco falar. Jesus Cristo é finito, bondade, glorioso, ter piedade dos próprios coitados de pessoas, não, meus irmãos. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada não mostra a quantidade, quanto Jesus curou. A cura de Jesus Cristo, meus irmãos, teve limite, mas teve infinito de poderes. Mas Deus teve que colocar o limite dele, porque era muito, meus irmãos, é muito tamanho que ninguém podia medir o poder de Jesus Cristo, porque era muito. Porque vamos lá aqui, meus irmãos, vou mostrar algumas coisas aqui. Jesus fez muito milagre de Deus, cura doentes, ressuscitar dos mortos, expulsar demônios e até multiplicação de comida. Não sabemos exatamente quanto milagre que Jesus fez, porque a Bíblia diz que ele fez muito mais, que não foram registrados. Está em João capítulo, leia meus irmãos, em João capítulo 20, versículo 30 até 31. Os milagres de Jesus serviam para confirmar o seu ministério, a missão, e para ajudar as pessoas que sejam libertas e salvas de todos os pecados. Jesus não fazia milagres só para mostrar o seu poder, nem para exibir os homens. Cada milagre tinha um propósito especial, uma lição de vida, uma ajuda, uma salvação e a verdade. Além dos milagres registrados aqui abaixo, Jesus realizou vários outros milagres que não foram registrados na Bíblia. Somente conhecemos milagres mais evalentes de seu ministério. Está em João, de novo, está de João capítulo 20, versículo 30 a 31. Os milagres de cura e ressurreição. Durante o seu ministério, Jesus curou muitos doentes. Multidões traziam seus doentes para serem curados por Jesus. Está em Lucas capítulo 4, versículo 40. A Bíblia relata que Jesus curou paraplégico, leproso, cego, surdo, mudo. Também curou a febre. Também curou uma mulher com hemorragia. Também curou um homem com a mão trafiada, uma orelha cortada. Jesus também tinha poder sobre a morte e ele ressuscitou. Teve o filho de uma viúva, a filha de Jairo, Lázaro. Taranã, taranã. Então, meus irmãos, aqui na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada não está justificando quantas curas, quantidade que Jesus curou. Aqui é muita quantidade, é muita multidão, meus irmãos. Então, também muitas cópias de falando de Jesus Cristo, o testemunho de Jesus Cristo foi muitos. E muitos foi perdidos, entendeu, meus irmãos? Entre dilúvio, a Bíblia passou pelo fogo, a Bíblia passou pela água. Então, meus irmãos, os documentos da Bíblia Sagrada, documentadas, não está todo na Bíblia Sagrada, entendeu, meus irmãos? Aqui mostra alguns principais que Jesus curava. Então, meus irmãos, estou falando sobre questão de quantidade. No outro vídeo eu falei unidade. Ser junto, se tornar um, não tem o mesmo pensamento. O pensamento de Jesus o pensamento de Jesus Cristo, é diferente de Deus. O pensamento de Deus é diferente de Jesus Cristo. Se lembra, meus irmãos, desse vídeo? Então, meus irmãos, eu prometi falando sobre quantidade de poderes. Aqui não está justificando, mostrando na Bíblia Sagrada quantos poderes que Jesus fez sobre um milagre.
Então, meus irmãos, isso é muito interessante. Jesus Cristo, meus irmãos, ele salva, liberta, ele resgata as almas, entendeu, meus irmãos, todos os de nossa vida. Aceite Jesus, meus irmãos, espírito e em verdade. E eu tive que mostrar, explicando a vocês o básico, que aqui não mostra, meus irmãos, quanto quantidade de cura, quantidade de multidões, de cópias que copiaram, falando de Jesus Cristo, testemunho. Aqui não está justificando, não mostrando na Bíblia, porque muitos meus irmãos escrever a Bíblia Sagrada, está na apócrifo, está banido, não está inspirado por Deus. Então, meus irmãos, gera aquela confusão das coisas. Aqui não está declarando, aqui não está relatando quantos poderes, quantidade que Deus dava para Jesus Cristo para ele curar. E são as pessoas que tinham fé em Deus, entendeu, meus irmãos? Que esperou muito tempo de cura. Então, meus irmãos, se inscreva no meu canal, analisando consciência da fé pela razão.